Vamos lá, moçada, agora vamos estudar o quê? A colocação pronominal, um assunto muito frequente nas provas de concursos, ESAF, CESP, FCC, Sesgran Rio, FGV, entre outras bancas examinadoras, tá legal? Bom, o que seria a colocação pronominal? É o estudo do lugar, da toponímia, da topologia que o pronome assume na determinada estrutura, tá legal? Bom, em se tratando de colocação pronominal, a gente tem as seguintes considerações iniciais. Olha comigo aí na tela. Em relação ao verbo, o pronome átono pode estar em 3 posições, galera. 3 posições. A primeira delas é o quê? É a ênclise, ou seja, o pronome átono pode estar após o verbo, legal? A segunda delas é a mesóclise, ou seja, o pronome átono pode se colocar o quê? No meio do verbo, tá legal? Em termos de evolução da língua, estaria tecnicamente errado dizer que está no meio do verbo, mas, como é isso que prescreve a gramática normativa e é isso que cai na sua prova, vou considerar que na mesóclise o pronome átono fica no meio do verbo, ok? E a terceira posição é a próclise, em que o pronome átono se coloca antes da forma verbal, tá legal? Então vamos ilustrar aqui com alguns exemplos. Olha comigo aí na tela. Bom, em relação ao verbo, o pronome átono, que a gente já viu na parte de teoria sobre pronomes, pode estar enclítico, ou seja, depois do verbo, é a famosa ênclise, tá legal? Então, temos alguns exemplos. Empresta-me o livro hoje. Vejam aqui que eu estou iniciando o período, tá legal? Iniciando uma frase. Nesse caso, a gramática normativa prescreve o quê? Que não se inicia frase ou período por pronome oblíquo átono, tá legal? Beleza? Então aqui, por essa razão, o pronome me ficou após a forma verbal empresta, tá legal? Beleza? Outro exemplo, calei-me. Em calei-me, é o mesmo motivo, né? Por não podermos iniciar uma frase, um período, por uma forma pronominal átona, conforme prescreve a gramática normativa, a gente coloca esse pronome depois do verbo, caracterizando o quê? A ênclise. Legal até aí? Beleza? Vamos lá para a segunda possibilidade. A próclise, né? Pode ser proclítico, antes do verbo, beleza? Então tem alguns exemplos. Não me emprestaste o livro ontem, ok? Por que dessa vez a forma pronominal átona ficou antes do verbo, antes da forma verbal emprestaste, no caso? Porque nesse caso temos a presença de uma palavra de sentido negativo. E veremos no decorrer desse módulo sobre colocação pronominal que o pronome oblíquo deve ser colocado antes do verbo quando existir palavra de sentido negativo. É a primeira regrinha básica, tá legal? Beleza? Vamos ao outro exemplo então. Eu me calei. Olha ali. Aqui não há obrigatoriedade da próclise, mas também não há da ênclise. Então, a gramática admite o quê? Colocar o pronome antes do verbo. Colocação proclítica. Tá legal? Então, eu me calei, a colocação é antes da forma verbal calei, ok? Beleza? E a terceira é o quê? É a colocação mesoclítica no meio do verbo. Olha aí, exemplos. Emprestar-me-ás o livro amanhã? Essa construção é basicamente o quê? É mais frequente na linguagem literária e na escrita, tá? Por quê? Hoje em dia, nas atuais gerações, as mais recentes, dificilmente, não vou dizer que não exista, mas dificilmente existe alguém que vai empregar a mesóclise no discurso oralizado, falado, beleza? Eu me lembro até na época de faculdade que tinha uma pessoa que me chamava de senhor mesóclise, mas não porque eu falava em mesóclise, eu escrevia em mesóclise direto. Então a pessoa ficava me zoando, me gastando, mas enfim, foi bom que eu aprendi bastante a empregar a mesóclise quando necessário, em texto literário, né? Vai depender da situação comunicacional. Eu não vou me dirigir a vocês, por exemplo, e falar empregando a mesóclise, não, nada a ver.
beleza? Isso transgrediria, inclusive, a variedade da língua, tá joia? Então a gente não pode engessar a língua. A mesóclise é uma colocação que hoje é obsoleta, mas ainda assim o que? É aplicável a tradições literárias e no texto escrito, portanto, sendo prescrito pela gramática tradicional, a normativa, tá legal? Bom, voltando aí ao exemplo na tela, em emprestar-me-ás, por que o pronome me ficou no meio do verbo? Tá legal? Por que o pronome ficou no meio do verbo? Porque, segundo as regras gramaticais, quando o verbo estiver flexionado ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ok? A gramática, a boa norma, prescreve o quê? Que o pronome deve ficar no meio da estrutura verbal, beleza? Então eu não poderia iniciar o período, por exemplo, por me emprestarás o livro amanhã? Isso eu poderia fazer na linguagem oral, informal, despreocupada, beleza? Mas, em termos de prova de concurso, a gente tem o quê? Se o verbo está empregado no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não há obrigatoriedade de próclise, da colocação proclítica, a gente tem que empregar a mesóclise. Tá joia? Beleza? Vale outra consideração rápida, inicial, ok? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, não havendo obrigatoriedade de próclise, a colocação antes do verbo, a gramática proíbe a colocação enclítica. Então, por exemplo, aí na frase, emprestar-me-ás o livro amanhã, eu não poderia construir, por exemplo, emprestarás-me o livro amanhã? Não pode. O pronome não pode ser, nesse caso, enclítico. Tem que estar no meio do verbo. Tá legal? Então aqui, essa é a razão, porque o verbo está, no caso, no futuro do presente. Poderia ser do pretérito também, presente do indicativo. Legal? Beleza? Outro exemplo, calar-me-ei. Em calar-me-ei, novamente temos o quê? Um verbo flexionado no futuro do presente. Poderia construir eu me calarei, legal? Ou, tirando, ocultando o sujeito expresso eu, deixando ele oculto, calar-me-ei, ok? Então aqui, flexionado na primeira pessoa do singular ainda, o futuro do presente, por essa razão da omissão do sujeito, o pronome pessoal tem que estar no meio do verbo. Então, calar-me-ei está conforme a norma culta. Legal? E também tem o quê? Calar-me-ia. Já o calar-me-ia é o verbo flexionado em qual tempo verbal? Em qual tempo? Qual conjugação? É primeira conjugação, verbo calar, mas está o quê? No futuro do pretérito do indicativo. Eu me calaria, calar-me-ia. Tá legal? Então aqui a colocação está o quê? No meio do verbo, está certinha, conforme manda a norma culta. Tá joia? Então, galera, é o seguinte, são 3 posições. Vamos só fazer um flashback rápido. Ênclise após o verbo. Próclise antes do verbo. Ou mesóclise no meio do verbo. Legal até aí? Beleza? Mesóclise é a mais fácil. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito e não houver obrigatoriedade de próclise, vou empregar o pronome átero no meio do verbo. Ok? Com relação à próclise, é a que tem mais regra, é a quantidade de regras mais numerosa, tá legal? E por fim veremos o que? A ênclise, tá legal? Bom, passando ao próximo slide, antes de entrar nas regras propriamente ditas, as prescrições gramaticais, eu trouxe algumas considerações para vocês. Vamos lá olhar? Olha aí. Tem uma observação, tá? É do Domingos Pascoal Segala, na obra Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, ok? O Segala afirma o seguinte: na pronúncia do Brasil, ou seja, na linguagem falada, oral, as formas pronominais oblíquas, os pronomes átonos, não são completamente átonas, são antes semitônicas. Então, por exemplo, tem uma diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil, legal? Lá, os pronomes são realmente átonos. Empresta-me o livro.
A pessoa fala com o devido sotaque, obviamente, que eu não sei imitar, mas fala empresta-me o livro, ok? Porque lá esse me é realmente átono. Aqui no Brasil é diferente, ele é semitônico, ok? Ele não é átono, por isso que na linguagem falada a gente faz o quê? A gente, em vez de colocá-lo como na ênclise, na posição depois do verbo, a gente coloca antes. A tendência é empregar a próclise. Por exemplo, me empresta o livro, né? Me dá um livro, me dá um cigarro. Não, eu não fumo. Mas me dá um cigarro, é só um exemplo. Beleza? Então, essa é a diferenciação, uma das causas, tá legal? Não vamos aprofundar muito, porque não é um curso de letras, é um curso para você passar na sua prova e acertar a questão, tá legal? Beleza? Mas essa é uma das diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Beleza? Vamos continuar lendo as considerações do Segala. Assim se explica por que entre nós, os brasileiros, é predominante a tendência para a próclise. Então, por exemplo, lá em Portugal a gente colocaria o quê? O se depois do verbo, né? Ele terá de explicar-se, tá legal? Aqui a tendência é fazer a colocação proclítica antes do verbo. Tá joia? Beleza? Outro exemplo. É o que eu queria lhe dizer. Lá, provavelmente, a gente faria o quê? Lá é átono e ficaria a construção. É o que eu queria dizer-lhe. Tá joia? Mas aqui no Brasil, a tendência é fazer a colocação proclítica antes do verbo. Beleza? Me empreste o livro. Isso na linguagem oralizada aqui no português brasileiro, perfeitamente lícito. Oral, linguagem falada, despreocupada, beleza? Com isso até se pode dar margem, por exemplo, a algumas questões de retextualização de diferentes níveis de formalidade. Nossa, que nome é esse, Fabiano? Isso aparece, por exemplo, no conteúdo programático do CESP, beleza? Então, vejam que, por exemplo, o pronome estando empregado de acordo com as normas da gramática é um nível de formalidade. Empregado conforme a língua oral é outro nível, tá legal? Aí é informal. Então vejam que é possível fazer essas comparações e elaborar questões desse tipo. Tá joia aí? Beleza, moçada? Então volta comigo na consideração do Segala. Então vejam que me empreste o livro para a linguagem falada, tá? Aqui está correto. É a tendência do português brasileiro. Mas se fosse a gramática normativa, seria o quê? Empreste-me o livro. Porque, segundo a gramática normativa, não se pode iniciar o período, uma frase, um pronome oblíquo átono. Quase que não saiu, mas saiu. Legal? Tem outra consideração abaixo, olha aí. Segala ainda afirma o seguinte: iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, legal? Despreocupada, ou na língua escrita. Na língua escrita, vírgula. Olha lá a vírgulazinha, hein? Quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Então ele dá um exemplo. Traduzindo, transcrevendo a fala dos personagens, ele colocou lá, entre aspas, me larga. Tá legal? É a reprodução de uma fala do personagem. Mas, se considerássemos o viés da gramática normativa, teria que ser o quê? Larga-me. Legal? Uma escrita conforme o padrão culto do idioma, que não se enquadraria, nesse caso, na conversação familiar, nem na descrição da linguagem dos personagens de uma história, de um enredo. Tá legal até aí? Beleza? Então vejam que essa diferenciação é de suma importância. Você tem que saber diferenciar a língua escrita da língua falada. Tá legal? O uso do padrão culto, o uso do padrão não culto ou informal. Beleza? A banca pode exigir esse conhecimento de você e já vem exigindo em algumas provas. Tá legal? Então volte comigo na tela aí. Aí tá a fonte, caso você queira pesquisar, tá lá nessas páginas, 540 e 541, fica à vontade, beleza? E havendo dúvidas, pode mandar e-mail, perguntar pelo fórum também, tá joia? Então, vejam lá que Segala fala o quê? Que a colocação proclítica iniciando o período é permitida apenas na conversação familiar despreocupada ou na transcrição de fala de personagens. Beleza até aí?
Ah, quer dizer então que quando eu falo me dá um cigarro, eu estou falando errado, Fabiano? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu estou querendo dizer que na escrita, a gramática prescreve a colocação para iniciar o período, uma frase, colocação enclítica, ok? Se não houver exigência de próclise, entendeu? Mas se houver essa exigência, aí sim vai ocorrer o quê? A próclise. A gente vai ver durante as aulas, durante esses vídeos, como isso se desenvolve de maneira correta ou adequada em nosso idioma, tá legal? Bom, antes disso, antes de entrar nas regrinhas, tá, prescritas pela gramática, a gente vai ver algumas considerações. Olha comigo aí na tela. Outra observação. Além do Segala, temos o quê? A consideração do Celso Cunha. Celso Cunha diz o quê? Junto com Lindley Sintra, né, na obra Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha afirma o quê? Olha aí, veja comigo na tela. A colocação dos pronomes átonos no Brasil, veja lá então que é o português brasileiro, principalmente no colóquio normal, colóquio é conversa, né? Vem do latim colloquium, ok? Do colóquio normal, difere da atual colocação portuguesa, ou seja, difere do português europeu, tá legal? De Portugal, no caso. Pode-se considerar como característica do português do Brasil, aí existem várias características que tornam peculiar o português brasileiro em comparação com o português europeu de Portugal, tá legal? Aqui nesse slide eu trouxe apenas uma, apenas a título de quê? De ilustração. Então olha comigo na tela. A possibilidade de se iniciar em frases com tais pronomes, especialmente com a forma me, com a forma pronominal oblíqua átona, me. Então vejam os exemplos. Me desculpe se falei demais. Então, é uma característica do português brasileiro a gente iniciar a frase com a forma pronominal átona, me. Porque para o português, para o brasileiro, o pronome não é 100% átono, ele é semitônico, beleza? Já se fosse para o português de Portugal, português europeu, é átono, tá legal? Então o Celso Cunha também faz essa consideração antes, na verdade ele depois de apresentar todas as regrinhas, ele faz essa consideração. Para quê? Para mostrar para o falante, para o estudioso da língua, enfim, que a língua aceita suas diversas variedades. Variedade escrita ou falada, por exemplo. Beleza? Até aí? Show de bola? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Segue aí, no próximo slide. Aí tem a referência para vocês verem, tá? Então, com base nisso, eu também tenho formação em literatura, não poderia o quê? De deixar de contextualizar uma excelente composição, que eu acho excelente, inclusive para ilustrar essa aula de colocação pronominal, uma excelente composição chamada Pronominais, de Oswald de Andrade. Tá legal? Então vamos ler comigo aí. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Beleza? Então aqui, o que a gente tem nesse início aí? A gente tem o quê? No primeiro verso aqui, a gente tem o quê? A colocação segundo a norma culta, tá legal? Ou seja, eu não estou iniciando a frase ou período por pronome oblíquo átono, legal? Vejam que no decorrer dessa composição, desse poema, tá? Vejam que no decorrer do poema a gente tem o quê? Lá no último verso, olha aí comigo, ele faz uma contraposição às regras da gramática tradicional, formal, beleza? Ou seja, ele emprega o pronome oblíquo átono me no início da frase, tá legal? Transgredindo o quê? A norma padrão, escrita, beleza? Mas, na verdade, a intenção desse poema não é só transgredir. Essa é uma intenção secundária. A intenção aqui é o quê? É relativizar
essa norma prescrita pela gramática tradicional. Ou seja, essa norma não é absoluta. Ela vale, sim, para a escrita, mas para a fala, não. Vale o quê? A colocação conforme ele apresentou no último verso. Me dá um cigarro. Tá legal? Beleza? Bom, esse é o poema que eu acho show de bola para ilustrar esse tema do Oswald de Andrade. Legal? Vejamos então, agora, esse foi o texto 1, vejamos o texto 2. Olha aí. Como a gente até já viu nos slides anteriores, mas faz parte da questão. Iniciar a frase com pronome átono só é lícito, segundo Segala, na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita, vírgula, olha ali, na língua escrita quando? Quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Tá legal aí? Beleza? Então veja que nesse caso também é o quê? Há uma relativização daquela norma prescrita pela gramática tradicional. Tá joia? Então na linguagem despreocupada eu posso chegar para você fora da sala de aula e começar a falar, me dá o seu livro, me empreste o seu livro para eu dar uma olhada aqui? Posso, normalmente. Agora, se eu estiver escrevendo na prova, não. Beleza? Bom, a banca pode trabalhar isso também de outras formas. Legal? Pode trabalhar o uso padrão culto ou não da linguagem. Aí vai depender. Tá legal? Então, com base nesses dois textos, no Pronominais, do Oswald de Andrade, e da citação de Domingos Pascoal Segala, beleza? Eu fiz uma questão aqui, eu copiei uma questão para vocês, tá legal? Então vamos ver como é que ficaria isso aí, na prática, né? Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, qual regra? A da colocação pronominal. Pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical? Não, eles não condenam a regra prescrita pela gramática normativa, ok? Beleza? Tanto que eles fazem o quê? Uma relativização entre elas, tá legal? Ora, na escrita é a da gramática e na fala é o do nosso cotidiano, beleza? Letra B. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Nada a ver. Sempre tem aquela alternativa que é absurda, né? É essa aí, beleza? Então, nada a ver com a história. O cara viajou, não sei o que é que ele fez. C. Criticam a presença de regras na gramática. Na verdade, não chega a ser uma crítica. Ele quer mostrar que existem diferentes variações. Existem variações, tá legal? Não chega a ser uma crítica às regras da gramática, tá legal? Então, houve aqui um erro de extrapolação das ideias desses textos, legal? Letra D. Afirmam que não há regras para o uso de pronomes. A B e a D totalmente fora. O cara deve ter fumado um, né? Beleza até aí? Então, a D também está fora. Só pode ser o quê? Deve ser a letra E, né? Exatamente como eu falei para vocês, olha. Eles relativizam essa regra gramatical, que para um contexto escrito formal, a gente emprega o quê? O pronome oblíquo átono depois do verbo ao iniciar um período. Legal? Mas, no contexto falado informal, a gente emprega o quê? O pronome oblíquo átono antes da forma verbal. Porque para nós, brasileiros, o pronome oblíquo não é 100% átono, ele é semitônico. Legal até aí? Beleza? Bom, então tem um quadrinho aí só para a gente ilustrar também, no próximo slide. Então tem o uso coloquial e o uso culto. Tá legal? Tem diferença. No uso culto, é a devida colocação pronominal segundo a gramática normativa, que está lá, dê-me um cigarro. Confere? Está iniciando o período pelo verbo e não pelo pronome átono. E o O ficou horrível. O O ficou o O. Trocadilho de professor de português. Mas vamos que vamos. Então aqui, o culto, segundo a regra da gramática, o pronome átono fica após o verbo, ao iniciar o período. Legal? Já o uso coloquial prescreve que o uso indevido da colocação pronominal. Na verdade, não deveria nem ser indevido. Seria assim, mais despreocupado, mais descontraído. Tá legal? Então aqui, o do último verso é o quê? Me dá um cigarro. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Legal? Então aqui o pronome átono, entre aspas, que para a gente não é átono,
colocado antes da forma verbal da. Tá joia? Então, nesse caso, vejam a relativização dessa regra gramatical do padrão culto ao mencionar o quê? O uso no padrão formal, informal, na linguagem oral. Tá legal? Então, voltando à questão, temos o quê? Como gabarito, a letra E de escola, como a gente acabou de aprender essa lição aí. Legal até aí? Beleza, galera? Bom, com isso encerramos nossa parte e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu? Um abraço!